Nós estávamos compartilhando aqui com os irmãos alguns segredos para a multiplicação da sua célula, mas na realidade nós não começamos a diretamente dar esses segredos, porque eu estava ainda na introdução, né? E eu perguntei aqui quantas células no ano 2012 você que era líder de célula e multiplicou, e muitos irmãos ficaram em pé, e nós aplaudimos e honramos esses irmãos. E eu falei, se você ainda não multiplicou, não desanime. Às vezes, para multiplicar, especialmente a primeira vez, as primeiras vezes, demora muito, porque a célula está construindo uma base sólida, um alicerce de espiritualidade, de discipuladores e de pessoas bem preparadas. Eu expliquei que os maiores prédios têm os alicerces mais profundos, e que muitas vezes, antes da célula multiplicar a primeira vez, ela demora porque o alicerce profundo está sendo construído. Mas também expliquei que às vezes ela está demorando para multiplicar, como eu me lembro eu expliquei isso, se não é bom que eu explique. Ela está demorando para multiplicar, não é porque o alicerce está sendo tão profundo, mas por falha de conhecimento de outros princípios. Então, por isso que vale a pena você analisar profundamente a sua célula com olhos bem objetivos. Uma das coisas que eu ensino para os supervisores de setor, supervisores de área, e para os pastores que cuidam das células, eu digo assim: olha, é importante você visitar a célula e pegá-la de surpresa. Quando ela menos espera, você vai lá e não fala nada, mas senta lá no meio, na roda, e só vê o que está acontecendo, como a célula é conduzida. Porque o que acontece? Muitas vezes, o líder de célula, que está muito desanimado, ele acha que não está indo bem, mas ao sentar lá e ao conversar com as pessoas antes, durante e depois da reunião da célula, naquela hora da comunhão, na hora do lanche, você vai vendo tanto potencial, tantas vidas que estão sendo transformadas, tantos testemunhos, tantos discipuladores que estão sendo gerados, e você vai poder, depois do seu discipulado 1 a 1 com aquele líder de célula, você que é supervisor, encorajá-lo profundamente e dizer: meu irmão, você está fazendo um trabalho excelente. Aí ele vai dizer: mas minha célula já tem 10 meses de existência e ela nunca multiplicou. Meu irmão, mas você preparou uma base sólida, você vai poder multiplicar muito agora, porque você tem muita gente sendo bem discipulada, muitos novos discipuladores surgindo, muitas pessoas cujas vidas estão transformadas e estão sendo bem acompanhadas, e muitos dos seus membros de célula estão vindo para o Tadel, fazendo o TLC, estão sendo bem preparados para multiplicar muito. Então, seu alicerce está bem profundo, seu prédio vai ser bem alto, logo você vai começar a multiplicar e multiplicar muito. Parabéns, você está indo muito bem. Porém, irmãos, escuta bem o que eu vou dizer. Eu também falo para os supervisores de setor, supervisores de área e pastores, que eles também devem pegar a célula de surpresa, visitar e ficar reparando que tem duas formas de supervisionar. Uma é aquela visita de médico, onde você fala assim: eu vou supervisionar 5 células só nesta quarta noite, ou só nessa quinta noite. Então, você está dando uma visita rápida, só para ver como elas estão, quantas pessoas estão lá. É uma visita rápida, não dá para você analisar muito profundamente, mas dá para você pegar uma ideia, tá? Isso é boa forma de supervisionar também, porque você pode visitar muitas numa mesma noite. Mas em vez em quando, é bom fazer uma visita bem profunda. Você chega lá antes da célula começar, você vê se o líder de célula está bem antes lá,
Você vê se o ambiente está cheio de amor, de oração. Você vê como que o líder de célula e os auxiliares principais dele estão recebendo as pessoas na porta. São detalhes muito chaves, porque às vezes aquela célula não é mais abençoada por causa de detalhes que parecem detalhes tão pequenos, mas que fazem muita diferença. Imagina, eu sou uma pessoa que sou uma pessoa que nunca quase fui para essa casa, e eu estou essa é a minha segunda vez que eu estou indo na casa de outra pessoa para ir para uma reunião da célula, uma casa, um apartamento, e eu chego lá e quase ninguém fala comigo, e quando fala, ô irmão, entra, pode sentar irmão, senta irmão, senta. Aí eu, tá, obrigado. Aí os dois estão conversando lá, porque não é a hora de começar ainda, daqui 5 minutos vai começar, e estão batendo papo lá, e eu estou lá meio sozinho. Aí se eu sou um supervisor, eu ia já fazer uma anotação mental. Eu vou falar sobre isso com o líder de célula, depois no nosso discipulado. Está entendendo? Porque são pequenos detalhes assim que fazem toda a diferença, se uma célula vai ser abençoada ou não. Porque aí depois do meu discipulado com aquele líder de célula, primeiro eu vou elogiar as coisas boas que eu vi. Irmão, parabéns, você estava lá antes, você garantiu que as cadeiras estavam em forma circular, estava tudo limpinho, bem iluminado, parabéns, que você estava cedo, parabéns por isso, por aquilo. Eu ia elogiar todos os pontos fortes. Primeiro você dá o elogio, você nunca dá a correção primeiro, irmãos, isso não é sábio. Você dá o elogio primeiro, tá? O elogio serve como anestesia, porque depois você vai dar cirurgia. Se a anestesia for bem dada, ele nem vai sentir a cirurgia, mas vai ser curado. Amém? Então você dá o elogio. Depois você fala assim, olha, em vez de você falar assim, irmão, agora você pisou na bola, viu? O negócio estava ruim, rapaz. O cara chegou, você só falou, oi, tudo bem? Pode sentar. Não é assim que faz. Você não vai corrigir ele desse jeito. Não, esse não é o jeito de corrigir ninguém. Tem gente, de tanto acostumar a ser patrão, é errado, porque até um patrão sábio não corrige o funcionário assim. Porque você quer que o funcionário vista a camisa da sua empresa, que ele ame a sua empresa. Então, você não vai corrigi-lo de qualquer forma, porque se ele não gostar, eu demito ele e perde o emprego. Então só por temor ele vai concordar com o patrão. Não, um patrão sábio não é assim. Um patrão sábio, ele conquista o coração do funcionário, e o funcionário veste a camisa, aquela empresa se torna uma família. Então se um patrão sábio é assim, imagina nós que trabalhamos no reino de Deus, devemos ser muito mais sábios. Então quando você vai corrigir, primeiro se elogia muito aquele líder de célula, depois você fala assim, agora, irmão querido, irmão querido, eu notei que quando o irmão Francisco de Souza, inventei o nome, viu? Se tem alguém com esse nome aqui, não é só coincidência. Eu notei que quando o Francisco de Souza chegou na célula, ninguém foi lá abraçá-lo, ninguém foi cumprimentá-lo. Vocês só falaram, entra e senta. E vai falar, é mesmo? Pois é, irmão, olha querido, eu quero te encorajar, eu sei que você não é assim, eu sei que você normalmente é muito amoroso, mas nós temos que ser assim com todo mundo, porque uma das coisas que nós ensinamos, irmão querido, para todo líder de célula, é antes da pessoa até chegar, já bateu a campainha, você já vai lá fora, abraça, ama, enquanto ela ainda está descendo do carro, ela já está recebendo abraços, amor, carinho. Por isso que você tem que ter vários auxiliares para te ajudar a receber as pessoas, que enquanto você está abraçando esse, eles estão abraçando aquele outro.
Todo mundo tem que ser abraçado, recebido com amor, com carinho, com festa. Irmãos, são segredos que parecem ser pequenos, mas que fazem toda a diferença para a célula crescer. E eu estou falando uma coisa aqui, escuta bem o que eu estou dizendo, irmãos. Eu volto a repetir uma coisa que eu falei terça-feira, e eu vou ficar sempre falando isso. Até hoje eu não descobri nada, nenhuma estratégia que chegue perto da eficiência, da eficácia, de ganhar vidas e cuidar bem delas, como as células e o discipulado 1 a 1. Então, já que essa é a estratégia bíblica, e é a estratégia que mais funciona para ganhar as multidões e cuidar bem delas, vale a pena a gente aprender a ser perito nessa área, ser especialista. Vale a pena você saber chegar a um lugar, e aonde você chega, aquelas células fazem assim, brrr, crescem e multiplicam. Você é um cara assim, você é uma mulher, um homem, um rapaz, uma moça, que sabe arrebentar com as células, que sabe crescer e multiplicar com as células. Agora, isso aqui não é para os covardes, não é para os que têm pobre autoimagem, que fala assim, eu não dou conta. Não, você tem que saber quem você é em Cristo, sabe? Lá em Santarém nós vimos irmãos que às vezes eram analfabetos, mas eles sabiam muito bem que eles eram a própria justiça de Deus, eram mais que vencedores, e eles falaram, eu vou dar conta. Eles sugaram e aprenderam com os outros irmãos que estavam rompendo nas células, eles foram aprendendo esses segredos no Tadel, e começaram a ter sucesso, e nas frentes das células, das casas deles, irmãos, eram universitários, eram professores universitários, eram intelectuais, eram empresários, e todo mundo falando, esse irmão é uma bênção, esse irmão é um homem de Deus, essa irmã é uma mulher de Deus. Por quê? Porque ele aprendeu o segredo de como ganhar vidas e cuidar bem delas. E eu vou te falar, não tem nada mais emocionante, não tem nenhum projeto. Eu te desafio para me mostrar um projeto mais importante aqui no planeta Terra do que ganhar vidas e cuidar bem delas. Não tem nada mais emocionante, mais importante, mais precioso e mais poderoso. Então, aí, escuta bem, o que eu falo para os supervisores e os pastores? Eu falo, olha, não é que o líder de célula está querendo enganar você quando ele te dá um relatório, porque às vezes o relatório dele é bem negativo, não está indo bem, mas é porque ele que está enganado, ele não sabe quanto que está indo bem. Outras vezes é o contrário, o líder de célula fala, não, minha célula está uma bênção, está muito bem. Mas às vezes não é que ele está querendo te enganar propositalmente, mas é porque ele mesmo está enganado, porque ele mesmo não sabe o que é bom e o que não é bom. E por isso que você tem que respeitar muito o supervisor, porque o supervisor não se torna supervisor por nada, é porque ele tem supervisão. Supervisor, o trabalho dele é supervisão. E o que é supervisão? Uma visão super de reparar os detalhes que vão ajudar a sua célula crescer e ser um sucesso. Então por isso que vale a pena você sugar das pessoas que sabem fazer a coisa crescer. Vale a pena você ser muito humilde. Você tem que jogar fora seu ego, seu orgulho de perguntar para os outros, de falar, você cresceu e multiplicou muito, me ensina por favor, e fica se humilhando. E às vezes pessoas não são sábias nas respostas, elas falam assim, eu cresci porque eu sou assim, você tem que ser mais assim. Sabe o que você faz quando alguém é bem soberbo com você desse jeito? Você fala, você se humilha, porque Deus está vendo. Deus está vendo o seu quebrantamento, sua humildade de verdade, que você não vai ficar ofendido com aquele irmão só porque não soube te responder corretamente. Você perdoa, você passa por cima. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. E você, por ser tão nobre e perdoar de coração e falar e aprender com o que ele está falando para você, porque mesmo ele falando de uma forma errada, às vezes o que ele está falando são segredos para o seu crescimento, e você fica se humilhando e aprendendo com eles, com os outros que estão multiplicando mais. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar, porque Deus está vendo o seu coração quebrantado, o seu coração humilde, de aprender com os outros.
Que, olha, eu vou te falar uma coisa muito, muito lindo. Agora, eu já expliquei, nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Jamais queremos como igreja te pressionar no sentido negativo da palavra, de falar assim: olha, você tem que multiplicar só por multiplicar, você tem que ir lá, porque nós temos que ter os números aqui, nós temos que alcançar nossos alvos. Não, 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 não. Agora, se a pressão é uma pressão santa, motivada por paixão pelas almas, a gente fala: querido, temos que cuidar melhor das suas ovelhas, querido, porque elas têm que ter discipulador. Isso é depois de você elogiar muito, né? Mas você vê com seu líder de célula: olha, eu estava conversando na hora do lanche, vários irmãos na sua célula não têm discipulador, e até alguns que têm discipulador não está funcionando. Então, irmão querido, vamos lá, e você vai dar dicas, e você vai aprender dicas, e temos que ir em frente, temos que partir para a excelência. Lembre-se, pressão gera poder. Então uma panela de pressão, por exemplo, por que ela cozinha a carne tão bem? Por causa da pressão. Por causa da pressão. Então, quando é uma pressão santa, com as motivações corretas de ganhar vidas e cuidar bem delas, você não pode fugir da pressão. Os fracos fogem da pressão. Não quero ser líder de célula mais, não quero discipular ninguém, é muita pressão. Quem não... Né? A vida só é dura para quem é mole. Está entendendo? Então, se você quiser crescer mesmo, você vai ter que arregaçar a manga e falar: sim, é verdade, eu quero ganhar vidas e cuidar bem delas, e eu estou disposto a sofrer essa pressão, sim. Eu vou ficar me humilhando, vou ficar pagando um preço, vou ficar aprendendo com os outros, e eu vou priorizar mais isso. Aí corta mais o Facebook, corta mais de outras coisas, corta mais, não corta do seu tempo com Deus e do seu tempo com sua família. Essas duas coisas você não vai cortar, mas outras coisas você vai, para quê? Para poder concentrar no que realmente vale, ganhar vidas e cuidar bem delas. Então, queridos, é muito lindo isso, mas não é fácil. Quem disse que é fácil? Não é fácil não. Tem pastor, irmãos, que às vezes, não, eu quero entrar na visão do MDA, quero minha igreja ser uma igreja em células, porque está muito difícil esse trabalho de pastorear, aí com as células eu vou poder ficar bem mais folgado. Não, você vai trabalhar muito mais, pastor. Agora só tem uma coisa, você vai ver o fruto. Você vai ver o fruto, porque quando o próprio pastor tenta cuidar de todas as ovelhas, gerar todas as ovelhas, dar uma madeira para toda ovelhinha, número 1, ele não dá conta e fica cansado. Agora, quando ele está gerando ovelhas mães e pais que vão cuidar das outras ovelhas, é mais trabalho ainda, porque tem que haver com relacionamentos, com profunda vida com Deus, mas é com qualidade de verdade. Deixa de ser um pseudo-cristianismo, onde todos se perdem no meio da multidão, só procurando a bênção e olhando para um homem, pensando que aquele homem vai dar conta verdadeiramente de pastorear todos. Isso é uma fantasia irreal, é algo totalmente irreal, uma expectativa irreal. Mas agora ele está gerando pessoas que realmente estão ajudando a cuidar das vidas. Muito bem, eu quero só abrir um parênteses e falar bem rapidamente aqui, porque eu sei que nós temos também muitos pastores, inclusive eu sinto super honrado, muitos pastores de Fortaleza, de outras igrejas, muitos pastores também de outras igrejas, sentimos tão honrados. Depois eu vou querer que vocês fiquem em pé, mas deixa eu só dizer uma coisa, viu, pastor? Eu sempre pensava que o papel principal do pastor era gerar ovelhas e cuidar bem delas, mas isso não é o papel principal do pastor. O papel principal do pastor, pelo que Efésios capítulo 4 diz, é equipar os santos, para que os santos façam o seu ministério. Então qual é o principal papel do pastor?
é treinar os santos, equipar os santos, para que os santos saibam gerar ovelhas e cuidar bem delas. Não é um pastor, falando de ovelha animal, bé. Não é o pastor que dá luz para aquelas ovelhinhas. Ele não entra lá no hospital, na sala de parto, gemendo até que as ovelhas nascem. Não, são quem que dão as luzes para as ovelhinhas? As ovelhas. É ovelha que gera ovelha. Então eu, como ovelha do grande pastor Jesus, tenho que estar gerando minhas ovelhinhas também. Esse é meu papel como ovelha. Mas meu papel como pastor não é gerar ovelha. Meu papel como pastor é equipar as ovelhas para que elas sejam bem preparadas, bem nutridas, com pasto verde da palavra, com a água do Espírito, protegidas, porque eu estou velando em oração contra o lobo mau. A ovelha sadia sempre dá muita cria. Elas automaticamente vão dar muita cria. Tá, pastor, tudo bem, é nós que ganhamos as almas, mas é o pastor que cuida delas. Negativo. Quem é que dá leite para as ovelhinhas que acabaram de nascer, os cordeirinhos? É o pastor que está com 1000 mamadeiras dando leite? Não. Quem dá leite para as ovelhinhas é a ovelha mãe que a gerou. Então eu, como bom pastor, como ovelha, meu papel é estar dando cria para novas ovelhinhas e dando leite para elas. Meu papel como ovelha. Mas meu papel como pastor não é ganhar vidas e cuidar bem daquelas novas vidas, não. Meu papel como pastor é equipar bem vocês, as ovelhas, a como ser bem sadias, procriar e dar luz a muitas ovelhinhas, e depois ensinar vocês como dar leite para essas ovelhinhas também. Amém? Diga assim, em nome de Jesus. Os homens também falam, viu? Diga, em nome de Jesus, eu vou dar luz a muitas ovelhas e vou dar leite para elas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguns de nós estamos mais grávidos do que outros, mas aleluia. Amém. Muito bem, continuando aqui então, fechando parênteses. Células sadias sempre multiplicam. Sabia disso? Se uma célula não é motivada a multiplicar, ela fica estagnada e ela começa a ficar doente. Então, uma das razões que nós motivamos muito a célula para multiplicar, não é para colocar uma pressão indevida, mas sim é para mantê-la sadia, porque a célula sadia tem que multiplicar, senão ela fica doente. Outra coisa, seres humanos têm que ter alvos para poder ficar crescendo espiritualmente, sempre tem que ir um passo a mais. Senão fica estagnado e começa a morrer também espiritualmente. Já que bilhões precisam de Cristo, e nós precisamos de alvos para ficar crescendo espiritualmente, então nós temos que continuar mantendo os alvos na nossa frente, bem forte, bem forte. Então, queridos, nós vamos estar desafiando cada setor, cada área, sobre quais são os alvos que eles vão ter para esses próximos meses, porque até o meio do mês nós queremos alcançar o nosso alvo que a gente estava querendo. Vocês lembram que eu tenho ensinado, estou sendo coerente com o que eu tenho ensinado. Quando a gente não alcança um alvo, a gente persevera até alcançar. Nosso alvo até o final de 2012 era 1.300 células, agora é 1.300 até o final de junho, e até o final do ano 2013 vai ser 2.000 células. Amém? Então, para a gente alcançar os 1.300, nós vamos ter que levar isso bem a sério e pegar esse alvo grande, a macrovisão, e colocar em cada setor, cada área, cada célula, e trabalhar, e trabalhar. E nós vamos fazer isso por quê? Porque, sabe por quê? Pela primeira razão, porque nós amamos a Deus. E se eu realmente amo a Deus, eu vou amar o que Ele ama. E eu já falei isso tantas vezes. Mas se você realmente ama a Deus e faz que nem João fez, colocar sua cabeça no peito de Jesus, você ia ouvir o coração de Deus.
E o coração dele bate assim: almas, almas, almas. Então nós não podemos ser egoístas. Irmãos, o que me empolga, eu acho lindo o nosso novo templo, o projeto, eu fico emocionado. Eu fico emocionado em ir para o terreno lá e já sonhar com o nosso novo templo. Mas eu vou te falar, não é isso e verdadeiramente faz o sangue bater nas minhas veias. Mas o que faz o sangue bater nas minhas veias é que não tem um prédio que vai caber 8.000 pessoas, com 5 cultos é 40.000, com mais 1.000 núcleos na cidade. Vai ser centenas de milhares de almas ganhas para Jesus. Amém? Centenas de milhares. Isso me emociona. É as vidas que nós vamos ganhar para Jesus, que nós vamos cuidar dela. Isso me emociona. Isso me faz às vezes dormir tarde, levantar cedo, ficar emocionado, sabe? Isso faz o sangue bater na minha. É as vidas, porque uma vida vale mais do que o mundo todo. Imagina centenas de milhares de vidas, meu irmão. Isso me emociona. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começa a sonhar, hoje em Santarém, irmãos, a igreja que eu pastorei mais do que 24 anos, ela hoje tem mais do que 60.000 pessoas congregando nas células, em mais do que 7.200 células, e mais do que 60.000 pessoas congregando lá nas células. Isso não são números evangelásticos, são números cuidadosamente registrados. Nós sabemos exatamente quantas pessoas estão em cada célula, num relatório simples. Então nós sabemos exatamente quantas pessoas têm dado mais do que 60.000. Agora escuta bem, a parte urbana de Santarém tem 200.000 habitantes. Você vê que é mais do que 25% da cidade. Mas quando a igreja era bem menorzinha, eu já sonhava, eu falava, vamos supor 7 multiplicações, né? Então eu quero até sonhar aqui um pouco com vocês. Bem, agora estamos com 710, mas na verdade a pastora Costinho está me falando de mais uma célula que está para multiplicar 711, né? Mas vamos só falar 700 células. E vamos só falar, não vou nem falar 7 multiplicações, eu vou falar só 5 multiplicações, tá? 700 células, multiplica todas uma vez, vai ser quantas células? 1.400, 2 vezes dá quanto? 2.800 células, 3 vai dar quanto? 5.600, tá, mas vamos só falar 5.000, tá? Tá, 5.000 células, 4 vezes dá quanto? 10.000, 5 vezes dá quanto? 20.000 células. Se cada célula tiver a média de 10 pessoas, é 200.000 pessoas, só com mais 5 multiplicações, só com mais 5. Só mais 5 multiplicaçõezinhas. Só mais 5 multiplicaçõezinhas. É 200.000. Castelão só cabe em 65 mil. Vamos ter que ter 2 cultos lá para caber todo mundo. 3 cultos. Ainda bem que reformaram bem o Castelão, né, Beto? Para os cultos da Igreja da Paz lá. Glória a Deus. Estão pensando que é para a Copa, mas isso é só um pretexto a Copa, aleluia, glória a Deus. Agora escuta bem, queridos, preste bem atenção, é só 5 multiplicações, 6, acrescenta só mais uma multiplicação aí, vai para 400.000 pessoas, 7, 800.000, meu Deus, é uma coisa muito rápida, é exponencial, isso que eles chamam, crescimento exponencial. Então, queridos, vale a pena a gente se dedicar, porque nós estamos falando de vidas que são eternamente ganhas para Jesus. É isso que me emociona, e eu fico sonhando com isso, eu fico grávido disso, aleluia. Mas eu estou aplicando fé para não ficar grávido por fora, só por dentro. Mas é gostoso demais, que coisa fabulosa. Irmãos, eu estava falando desse jeito que eu estou falando para vocês, desse mesmo jeito, contando números, sonhando com os números, anos atrás lá em Santarém. Eu estava falando desse mesmo jeito, só que era bem menor lá do que nós somos aqui. Não era tão grande, mas era bem. Mas eu estava sonhando assim,
quando de repente um cara, no meio do prédio, eu já te contei essa história, mas é bom recordar que muitos não ouviram ainda. Um cara do meio do prédio desceu lá de trás e desceu gritando assim. Desceu assim gritando, bem alto: igreja não é para isso não. E ele não estava bêbado não, irmão. Depois nós descobrimos que ele não estava bêbado. Eu pensei que estava bêbado. Igreja não é para isso não. Igreja é para pregar o evangelho. Igreja não é para ficar falando de números assim não. Igreja é para pregar o evangelho e tal. E ele foi vindo, descendo, e a escada ficava aqui, porque lá tem um corredor assim para cá também. E desceu o corredor e já chegou perto da escada. Mas ele veio gritando bem alto lá de trás. Quando ele começou a gritar tão alto, pegou todos nós de surpresa, que nós todos congelamos. Fiquei assim. E o cara foi descendo, gritando. E eu. Aí quando ele começou a chegar perto, eu pensei, ele vai me bater. Ele vai subir aqui e me bater. Aí eu pensei, onde estão meus diáconos quando eu preciso deles? Onde estão os obreiros? Mas graças a Deus que antes dele subir no altar, dois grandes irmãos muito abençoados, com dom de guarda-roupa, ficaram ao lado dele e falaram assim: vem cá lá aqui fora para uma conversinha. E levaram ele lá para fora. Depois nós ficamos sabendo, nós até anunciamos, todo mundo aplaudiu, ficamos sabendo que foram falar para ele, né? O que era que eu estava falando? Era de ganhar vidas e cuidar bem delas, e do papelão que ele fez, além da falta de educação, né, irmãos? E tudo. E ele arrependeu tão profundamente, pediu tanto perdão, mas o mais importante, ele entregou a vida a Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas depois que os dois irmãos pegaram ele e começaram a sair do prédio, aí todos nós estávamos olhando a cena, né? Mas quando começaram a sair com ele, aí todo mundo olhou para mim, para ver que agora, o que você vai dizer, pastor? Como se fosse: será que não é verdade? Será que igreja não é para estar pregando o evangelho? Não é para estar falando desses números, essa coisa? É como se, quase que eu senti um pouquinho essa pergunta no ar, né? Todo mundo olhou para mim. Na hora, os céus se abriram, mas veio uma revelação tão forte. Eu sabia que Deus estava falando, irmãos. Foi muito forte. Eu falei: irmãos, vocês viram o que acabou de acontecer? É claro que eles viram, mas eles sabiam que eu estava explicando algo no mundo espiritual que talvez eles não tinham visto, e eu tinha visto, e Deus me revelou na hora. Eu falei: vocês viram o que aconteceu? Enquanto, por anos e anos, a Igreja da Paz já existia há muitos anos em Santarém. Por anos e anos, a gente ficava aqui nessas quatro paredes, pregando o evangelho, como o homem falou. Nós estávamos pregando o evangelho verdadeiro. Nunca crescia muito. Entrava ano, saindo ano. Nunca ganhávamos tantas almas por Jesus. Mas nós estávamos pregando o evangelho verdadeiro. E era bom que nós estávamos pregando. Mas não estávamos ganhando tantas almas. Eu falei: agora que nós estamos saindo dessas quatro paredes, e que vocês estão entendendo a visão, que o papel do pastor não é fazer o ministério, mas sim equipar os santos, para os santos fazerem o ministério, e vocês estão saindo dessas quatro paredes, e vocês estão assumindo o seu sacerdócio cristão, e vocês estão ganhando almas lá fora, e vocês estão cuidando bem delas, e vocês estão crescendo e multiplicando. Nós estamos mexendo com o ninho da cobra, irmãos. O diabo está com raiva, ele está nervoso, porque ele sabe, se continuar assim, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Irmãos, pensa numa igreja que ficou motivada. Nossa igreja em Santarém nunca mais foi a mesma depois daquele incidente.
Aí que todo mundo determinou que ia crescer e multiplicar mesmo. Mais uma vez Deus usou poderosamente o diabo naquele dia. Amém, queridos? Até quando o diabo tenta que está te combatendo, se você estiver andando no Espírito, tudo que o diabo faz só vai beneficiar o crescimento do Evangelho e o seu crescimento também na fé, amém? Então isso é muito importante. Agora, a pessoa nunca será um cristão sadio, feliz e realizado, se ele não estiver cumprindo com seu destino divino. Eu vou repetir isso. O cristão nunca será feliz como cristão, sadio como cristão e realizado como cristão, se ele não estiver cumprindo com seu destino divino. Tem que saber qual é o seu destino divino. Deus tem um plano específico e diferente para cada um dos seus filhos, mas tem algumas coisas que são os mesmos planos para todos. E um desses planos é a grande comissão: ide fazei discípulos de todas as nações, crescei e multiplicai, enchei a terra. Esse foi o propósito original de Deus, e até hoje é o mesmo propósito original. Por quê? Quando Deus falou para Adão e Eva no começo, crescei e multiplicai, enchei a terra, Adão e Eva estavam caminhando com Deus toda tardezinha, estavam em comunhão perfeita com Deus. Então Deus pensou: olha, um dia toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Esse foi o alvo original de Deus, até hoje é o mesmo alvo. Como que ele vai cumprir esse alvo? Eu antes pensava, quando a Bíblia fala, assim como eu vivo, diz o Senhor, toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Eu pensava de uma nuvem grande, descendo sobre a terra, e enchendo a terra com a nuvem Shekinah de Deus. Eu pensava que era assim que Deus estava profetizando, que a terra ia ficar cheia da glória dele. Mas não é não, irmãos. Sabe como que toda a terra vai ser cheia da glória dele? Uma forma, só tem uma maneira: é quando toda a terra estiver cheia de seres humanos que refletem perfeitamente a glória de Deus. Então, escuta bem, Adão e Eva refletiam perfeitamente a glória de Deus. Por isso que Deus parece essa santa obsessão: crescei, multiplicai, enchei a terra. Quero que enche a terra. Por quê? Por que é para encher a terra? Porque Deus queria a terra toda cheia da glória dele, como as águas cobrem o mar. E só tem um jeito da terra ficar toda cheia com a glória dele, como as águas cobrem o mar, é se ela estiver cheia de seres humanos que estão refletindo perfeitamente a glória de Deus. Então, esse alvo original de Deus nunca mudou. Mas depois que o homem estava em pecado e tudo, aí, meu irmão, Deus olha agora para a nova raça que ele está surgindo aqui na terra, que se chama igreja. Aí ele fala para a igreja: multiplicai, crescei, multiplicai, fazei discípulos de todas as nações. Todo o evangelho vai ser pregado no mundo todo. Enchei, multiplicai, enchei a terra de discípulos. Por quê? Porque a visão original de Deus ainda é a mesma visão. Toda a terra vai ser cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar, quando ela ficar cheia de discípulos que são maduros e bem discipulados e refletem perfeitamente a glória de Deus. Vocês estão entendendo? É impressionante. Deus ainda tem essa santa obsessão. E se nós amamos a Deus, nós também temos que ter essa santa obsessão. Esse é o seu destino divino. É o seu destino divino. Igual o meu irmão uma vez chegou para o Kenneth Hagin e falou assim: pastor, eu jejuei e orei, fiquei orando a noite toda e jejuando não sei quanto tempo, e Deus me falou que é para mim sair e dar folhetos e evangelizar pessoas. Ele falou: irmã, se eu tivesse falado comigo, eu teria te poupado todo esse dia de jejum e tantas horas de oração, que eu já sabia que essa era a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para todo crente. Para todo mundo está ganhando vidas, discipulando, dando folheto. Isso é a vontade de Deus para todo mundo. Amém? Diga:
Isso é o normal para todo cristão. Então, deixa eu te falar rapidamente aqui os dois primeiros segredos, que os líderes mais antigos aqui já me ouviram falar muito disso, mas eu quero semana que vem aprofundar não só nesses dois, mas em outros segredos que eu vou compartilhar também, que essa mesma palavra, segredos para a multiplicação da sua célula, nós vamos continuar terça-feira que vem, se Deus quiser. Mas o primeiro segredo: ore todo dia, individualmente, por cada membro da sua célula. Seja você o líder da célula, seja você um dos auxiliares da célula, seja você um novo convertido na sua célula, você deve vestir a camisa da sua célula. Isso aqui não é responsabilidade só do líder, é responsabilidade de cada membro da célula. Os mandamentos recíprocos na Bíblia, irmão, tem mais do que 50 deles. Orai uns pelos outros, submetei uns aos outros, honrai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Então, se você é um cristão autêntico, seu dever é participar. Isso aqui é bíblico e eu falo e provo isso na teologia e na palavra de Deus claramente. Dever de todo cristão é congregar fielmente num pequeno grupo, numa pequena congregação e na grande congregação. Todo cristão devia congregar num pequeno grupo, no nosso caso, a nossa igreja nós chamamos célula, e na grande congregação, que no nosso caso nós chamamos culto de celebração. Isso é bíblico, isso é comprovado na Bíblia e na teologia bem claramente. Todo cristão, para ser um cristão fiel, deve congregar fielmente num pequeno grupo de cristãos, na igreja, na casa, que nós chamamos célula, e na grande congregação, as reuniões no templo, que nós chamamos culto de celebração. Então, não dá para você orar nome por nome para todos os quase 6 mil que congregam na Igreja da Paz, mas nas células da Igreja da Paz, nos cultos de celebração temos mais do que 4 mil, nas células estamos entre 5 e 6 mil pessoas. Mas escuta bem, não dá para você orar nome por todos, que você nem sabe o nome de todo mundo. Mas na sua célula, não somente você pode, é um dever sagrado. Se a oração é a arma mais poderosa do crente, e ela é, então é óbvio que se a Bíblia fala orai uns pelos outros, você tem esse dever sagrado, mesmo não sendo o líder da célula, de estar orando membro por membro pelas pessoas da sua célula, orando todo dia. E eu até vou um pouco mais longe. Para os líderes da célula, eu sugiro que você tenha os nomes numa lista, no seu caderno, no seu tablet, no seu telefone, mas você tem aquela lista, e que você tire um tempo de quebrantamento na presença de Deus. Não é obrigado a orar de joelhos, mas a Bíblia fala muito sobre oração de joelhos. Paulo mesmo em Efésios capítulo 3, ele disse para a igreja de Efésios, ele fala: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, para orar por vocês, Efésios. Paulo tinha gerado aquelas ovelhas, e agora ele estava de joelho orando por elas. Você, líder de célula, minha sugestão é todo dia você tirar um tempo sagrado de se ajoelhar na presença de Deus, não como um ato religioso, mas como um ato de quebrantamento, um ato de reverência, um ato de busca intensiva, e você ora um por um em cima dos nomes daqueles seus membros de célula. Eu estou falando de segredos para fazer a célula crescer e multiplicar. Irmãos, foi feita uma pesquisa profunda. Qual era o tipo de líder de célula que fazia a célula multiplicar? Descobriram que a personalidade não tinha nada a ver. Eles achavam que a pesquisa poderia comprovar que aqueles líderes de célula mais extrovertidos, mais sanguíneos, cresciam e multiplicavam a célula melhor. Nada disso. Comprovou que tanto aqueles mais calmos, como aqueles mais extrovertidos, não era isso que fazia a célula multiplicar. Entre os extrovertidos e os calmos, tinha a mesma média dos que multiplicavam e dos que não multiplicavam. Pensaram, bem, então deve ser um nível escolar. Quem tem mais estudo bíblico, mais cursos bíblicos, faz a coisa multiplicar. Descobriram
apesar que nós acreditamos demais na importância da Escola Ministerial Paz e dos cursos que nós oferecemos, porque são super importantes para enriquecer o processo na preparação de verdadeiros líderes. Isso é um segredo, sem sombra de dúvida. Mas descobriram que o nível escolar, o conteúdo de tantos estudos em si também não era o que fazia a célula multiplicar mais. Então eles pensaram, bem, então deve ser aqueles que realmente têm certo... deixa eu pensar, o que era outra coisa que eles ficaram surpresos que não era? Ah, sim, achavam que talvez mulheres podiam multiplicar mais, porque mulher fala mais, normalmente mulher mais agregadora, né? E viram que não, apesar que na Coreia a maioria das células lá do Pastor Show eram de mulheres, por surpresa, os homens também podiam também multiplicar a célula do mesmo jeito, se tivesse as qualidades que o estudo comprovou. O estudo comprovou que a qualidade principal para multiplicar a célula é tirar tempo sozinho com Deus. Segunda, era orar pelas ovelhas. Terceiro, visitar, ligar, amar as ovelhas, cuidar delas. São segredos tão chaves, tão simples. Diga assim: a simplicidade vence todas as vezes. Esse é um dos grandes segredos, queridos. É a pessoa aprender a se humilhar, a pessoa aprender a quebrantar-se na presença de Deus, tirar muito tempo sozinho com Deus e orar pelas suas ovelhas. Depender de Deus. Ore em fé e declare palavra de fé. Meu irmão, era tão engraçado, porque eu comecei a me sentir, sabe como aquela mãe, aqueles animais, que tipo assim uma onça. A onça normalmente não ataca o ser humano, sabia disso? A não ser que ela se sinta ameaçada, ou se ela acabou de ter vários filhotes e você passar lá por perto, aí ela vira uma fera. Ela vira uma fera. E eu muitas vezes me sentia igual essa mãe onça. Eu orando pelas minhas ovelhas, em Fortaleza é a mesma coisa. Mas me pegou de surpresa essa característica minha lá em Santarém, porque foi a primeira vez. Mas aqui eu vejo as mesmas características na minha vida. Porque eu oro muito por vocês, muito por vocês, muito por vocês. Se alguém falar uma coisa negativa de vocês, ou tentar denegrir vocês, eu fico... É como se fosse uma onça mãe. Não mexe com minha ovelha. Não vai falar mal, não vai denegrir minha ovelha. Sabe? Eu fico assim zeloso e preocupado. Assim, aquele zelo santo. Então, quando alguém fala palavras negativas, eu pego no ar e falo: não, vamos falar palavra de fé sobre aquele irmão. Então, diga isso. Isso tudo faz parte do primeiro segredo para a multiplicação da sua célula. Diga isso. Orar todo dia, individualmente, por cada membro da célula. Orar em fé e declarar palavras de fé sobre aquelas ovelhas. Não vai orar com incredulidade. Oh Pai, essa ovelha aqui, só misericórdia mesmo, Senhor. Uai, irmãos, essa oração em vez de melhorar vai piorar. Deus não quer ouvir suas fofocas nem sua incredulidade. Deus quer ouvir a sua fé. É a fé que move o coração de Deus.
Aí pode ser uma ovelha super problemática, mas você vai orar por ela assim: Deus, essa ovelha aqui, eu estou vendo ela transformada, eu estou vendo ela um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e eu declaro que o Senhor que começou uma boa obra nela, há de completá-la. E você fica orando palavra de fé, fica orando palavra de fé, amém? Então diga: orar em fé, e declare palavra de fé. Então, segundo segredo, vocês também, os mais antigos aqui, já ouviram muito isso. E como eu disse, nós vamos aprofundar mais nisso, e vamos em outros passos também. Eu vou aprofundar muito mais nesse segundo, que tem alguns segredos muito chaves. Garanta, esse é o segundo segredo, garanta um bom discipulador para cada membro da sua célula. Talvez você diz: ah, pastor, mas fulano nem quer ter discipulador. Eu vou falar sobre isso terça-feira que vem. Eu vou te contar uma experiência fenomenal. Eu vou te falar, tem jeito de você saber motivar a pessoa para ela querer muito ser discipulado, tá? Ah, pastor, fulano quer muito ser discipulado, mas se o discipulador não tiver dando 3 horas por semana para ele, ele acha muito pouco, reclama. O que eu faço no caso desse? Vamos estar falando sobre isso também, tá? Semana que vem. Mas esse segundo segredo é um segredo muito chave para você, viu, líder de célula? E para você, membro também. Porque você sabe que mesmo não sendo membro, líder da célula, mas você é um membro da célula, você pode cooperar para ajudar a garantir que todo mundo na sua célula tem um bom discipulador. Não responda essa pergunta em voz alta, mas só no seu coração. Na célula onde você congrega, porque mesmo você sendo um supervisor, você tem que ter uma célula onde você congrega, quando você está de folga. Quando eu não estou supervisionando, né, eu congrego na célula onde minha esposa e minha família congregam, que é lá do irmão Valdemil, se chama Edilza, quando eu estou de folga, né? E eu nunca posso faltar à célula. Ou eu estou congregando ou estou supervisionando, a não ser que eu peça permissão do meu líder. Olha, essa semana quero sua permissão para faltar à reunião da célula. É verdade, eu levo a sério isso. Eu pego permissão dele mesmo para isso. Semana passada eu fiquei para ajudar o Daniel na tarefa de aula, ou David, não lembro. E era um deles dois. E eu sei que eu pedi permissão do pastor Paulo Gerra, né? Ou não, porque a célula é na quinta. Não, era o contrário. Eu pedi permissão porque eu ia discipular ainda o pastor Erivaldo e o pastor Luiz, lá da Itália, pelo Skype, né? Então, mas se for para me faltar a reunião da célula, ou eu não supervisionar aquela semana, eu tenho que pedir permissão. Sabe por quê? Porque a Igreja da Paz acredita tanto na visão bíblica da igreja no lar, que os pastores não são isentos da responsabilidade como cristão. Antes de eu ser pastor, eu sou crente, e como crente eu levo a sério congregar, as minhas responsabilidades diante de Deus, de ser um ofertante, um dizimista, uma pessoa apaixonada por Deus, uma pessoa que congrega fielmente, amém? Então até para mim faltar, eu preciso pegar a permissão do meu líder, pastor Paulo Gerra. Então, deixa eu falar uma coisa, você que é membro de uma célula, porque mesmo você que é pastor ou supervisor, você tem que ser membro de uma das células aí. E você que é membro de uma célula, você tem que entender que não é somente a responsabilidade do líder de célula garantir um bom discipulador para cada membro daquela célula. Você também tem que ajudar. Você vai lá com muito amor e submissão ao líder, mas falar: irmão, fulano não tem discipulador ainda, temos que achar, quem poderá discipular e tudo. Você, olha, a coisa mais feia é o membro de célula que fica lá só criticando o líder. Tem muita gente aqui na nossa célula que não tem discipulador. Culpa é sua também, não é só do líder. É sua também. Você não é membro da célula? Então,
quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Você também tinha que assumir esse peso e ajudar o líder, garantir discipulador para todo mundo naquela célula. Quem concorda comigo, diga amém. 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 E claro que alguns talvez tenham que dizer com toda honestidade, amém, né? Mas aí é só arrepender e falar, da agora em diante eu vou ajudar, garantir na minha célula um bom discipulador para todo mundo. E terça-feira que vem nós vamos aprofundar mais nisso e em outros segredos também. Eu tenho mais segredo número 3, número 4, quero dar aí para a multiplicação da sua célula.